Boa tarde! Estamos no ar com o primeiro episódio do Arte em Pauta, um programa inédito e exclusivo feito para vocês. No programa de hoje, iremos falar sobre a arte no âmbito da educação. Afinal, qual a importância dela para o aprendizado de crianças e adolescentes? Por que não pensamos em novas formas de ensino pautadas na arte? Para este bate-papo, nada melhor do que chamarmos ela, que além de professora de artes e literatura, também é mestre em letras e produz conteúdo para as redes sociais relacionadas à arte. Chega pra cá, Cláudia Braz. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Agradeço o convite. Pra quem não sabe, eu acompanho a Cláudia nas redes sociais, adoro o conteúdo dela, que ela produz conteúdos interessantes, com uma forma leve e descontraída de ensinar arte. Muito obrigada por ter topado o nosso convite, Cláudia. Eu que fico feliz com essa descrição, vou colocar no meu WhatsApp. Para começar, Cláudia, você vive reinventando novas formas, né, de ensinar a arte nas redes sociais e acaba levando também essa forma, né, para a sala de aula. Você acredita que essa linguagem que você utiliza para ensinar contribui para um melhor aprendizado, né, dos seus seguidores e dos estudantes? Sim, porque não adianta a gente tentar ensinar como se ensinava há 50 ou 100 anos atrás, se hoje nós não temos mais o mesmo público que a gente tinha há 50 ou 100 anos atrás. Claro que algumas coisas permanecem, eu falo sobre os clássicos, eu falo sobre tudo aquilo que é preciso falar a partir da grade curricular, mas eu acho que a gente consegue, cada um à sua maneira e dentro da sua proposta, reinventar a linguagem, reinventar a forma de falar sobre tudo isso. E não adianta, hoje em dia o meu aluno, ele está na internet. Não adianta, aliás, não só o meu aluno, minha avó está na internet. Esses dias eu cheguei na casa da minha avó e ela estava vendo um vídeo do YouTube. E aí, era uma senhorinha lá que fazia crochê e ela falava, não era crochê, era alguma coisa religiosa. E aí a senhorinha falava assim, se inscreve no meu canal. E eu cheguei assim, gente, a minha avó fez um canal no YouTube. Eu já estava com medo, né? Então, se a minha avó está no YouTube, meu aluno com certeza está nas redes sociais. Se eu não levar esse conteúdo até ele por meio das redes sociais ou pensando em maneiras mais dinâmicas, em linguagens mais frescas para trabalhar isso, muito dificilmente ele vai entrar em contato com esse conteúdo. Ou pelo menos não a grande maioria. Quem gosta, quem já tem uma predisposição para gostar ou quem já foi apresentado em momentos anteriores vai se conectar com o conteúdo, e aquele aluno que não tem talvez não teve acesso dessa forma, ele vai passar por esse conteúdo como se ele nem existisse. Então, reinventar essa linguagem é uma forma de trazer acesso, não só para os meus alunos, mas para, de repente, quem está lá na internet, passando o feed, vê um vídeo de arte e vai ficar sabendo de uma informação interessante sobre o impressionismo que até então não sabia. Então, acho que a minha ideia em relação a como eu abordo esses conteúdos é sempre trazer acesso, tornar mais acessível. Que nem você falou, acho que cada dia mais, né, as pessoas buscam conteúdos mais rápidos, né, mais interativos, e acho que você sempre busca isso, né, nos seus conteúdos. Você usa filtros, você usa um tipo de conteúdo que chama a atenção de quem está assistindo mesmo, né? É a ideia. Cláudia, em uma notícia da Folha, né, fala que uma escola, né, utiliza em todas as formas de avaliação de todas as disciplinas produtos artísticos, né, como teatro, música e outras formas, né? Você acredita que essas novas formas de avaliação, que são descentralizadas das formas tradicionais, como exames e provas, contribuem para um ensino mais efetivo? Sim, inclusive na escola em que eu trabalho, nós estamos fazendo algo nesse sentido desde o ano passado, principalmente, de maneira mais efetiva. E, por exemplo, eu trabalho literatura e eles têm uma primeira prova mais tradicional, até para eles se acostumarem ali com o modelo de questões da própria UEM, né, dos vestibulares, que não adianta a gente negar que é importante, obviamente, para o aluno que quer fazer um vestibular, que quer entrar na graduação. Mas a segunda prova, ela é substituída por um trabalho, por uma atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa normalmente é artística. Então já fiz, por exemplo, um trabalho em que eles tinham que resumir um conto numa história em quadrinhos. Um trabalho em que eles tinham que criar uma música a partir de um conteúdo.
um trabalho em que eles tinham que fazer um teatro e apresentar. E esse teatro tinha que ser bem criativo. E aí, você tem aqueles alunos, assim, maravilhosos que piram. Então, certa vez, os alunos mandaram fazer um caixão. Um caixão, assim, real, né, de madeira. Que eles queriam falar sobre Augusto dos Anjos. E o Augusto dos Anjos tem muitos poemas sobre morte. Eles quiseram entrar no personagem. E foi muito legal porque eles fizeram declamações, assim, apresentações muito criativas. Também já fiz declamação criativa. Então a gente fez vários trabalhos em que eles tinham que colocar a criatividade pra funcionar. E é muito interessante porque normalmente a primeira visão que o aluno tem disso é: ai, nossa, esse trabalho é uma várzea, né? Vou ganhar nota de graça, isso aí não serve pra nada. Porque a gente acostumou que aprender é sempre sofrido. Então, que se eu tenho um trabalho que é divertido, que é prazeroso, que é mais legal, então a gente não tá aprendendo. A gente só tá aprendendo se ele for difícil, se ele for chato. Só que olha só, ano passado caiu uma questão na UEM, no PAS Etapa 1, sobre o Luiz Fernando Veríssimo, e os alunos tinham feito um trabalho teatral com base nas obras do Luiz Fernando Veríssimo. E aí, as questões que eles mais acertaram foram relacionadas a esse trabalho. E eles mesmos disseram: ah, professora, como a gente teve que fazer o teatro, a gente se apropriou da história. E aí, não esqueceu nunca mais. Então, sim, eu acredito. Acho muito interessante que você compartilha também esses bastidores das aulas, assim, né, nos stories. Eu mesmo acompanhei essa saga do caixão. Eu vejo quando você posta batalha, acho que foi batalha de rap, alguma coisa assim. Eles fizeram. Eu acho muito legal porque dá vontade mesmo de aprender, né, de uma forma mais leve, mais descontraída. Sim. E nesse ano, né, em janeiro, a Secretaria de Educação aqui do Paraná anunciou que pretendia retirar, né, a arte da grade curricular das escolas. Mas, né, após protestos de estudantes e professores, eles decidiram revogar essa decisão, né? Você, como educadora de artes e literatura, por que você acha que essas disciplinas de artes e humanidades são tão atacadas pelo governo? Olha, as pessoas tendem a pensar que arte é perfumaria, talvez porque elas não entendam que arte é muita coisa. A arte pode ser, sim, algo que você contempla pela beleza, ou algo que entretém, e não há problema nenhum nisso. Mas a arte também é uma forma de a gente entrar em contato com a nossa subjetividade, uma forma de a gente mudar o filtro do olhar, né? Eu sempre bato nessa tecla, acho que o grande lema da minha vida é a mudança de filtro do olhar, e eu acho que a arte é uma das coisas que ajuda a gente a mudar o filtro do nosso olhar. Por meio da arte, você consegue conhecer uma realidade diferente sobre você, uma realidade diferente sobre o mundo. Por meio da arte, você consegue desenvolver o seu senso crítico. Nós temos formas de arte que comprovadamente já salvaram vidas a partir da conscientização. O Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, foi levado para lugares em que problemas de saúde pública se desenvolviam há anos e as pessoas não conseguiam gerar uma conscientização efetiva a respeito daquele problema. E aí, um centro de teatro do oprimido trabalhou essa questão com a comunidade local. E o teatro é muito pedagógico, ele é muito didático, se ele se propõe a ser isso. E as pessoas conseguiram compreender aquela questão e o problema foi, não vou dizer solucionado, mas em grande medida amenizado. Então, as pessoas acham que arte é inútil, talvez porque elas não conheçam o que é a arte. Todos nós precisamos de arte. Não existe nenhuma comunidade, nenhuma cultura, nenhum povo, nenhuma tribo na história da humanidade, desde que a gente conhece a história da humanidade, pelo menos que a gente tenha conhecimento, que tenha vivido sem arte. Não existe. Você pode pensar em qualquer comunidade. Os gregos, os romanos, a galera da Papua Nova Guiné, todo mundo desenvolveu alguma forma de arte. Comunidades isoladas, tribos isoladas, mas todas elas têm alguma forma de arte. Então, se todo ser humano que já passou pela Terra e se agrupou numa comunidade desenvolveu alguma forma de arte, é porque, com certeza, ela é muito mais importante do que a gente acha que ela é. A gente não vive sem arte, a gente nunca viveu. Mas as pessoas costumam pensar, talvez porque não tem acesso, não tem contato, que ela não é algo tão importante assim. Então, parece que ela é inútil. E aí eu penso que são duas questões. Há os que pensam que ela é inútil, então muito mais importante saber, fórmula de Bhaskara do que saber arte. Quando, na verdade, as pessoas não entendem que as duas coisas têm muito mais relação entre elas. Arte e matemática
podem ter muito mais relação do que parece, né? E também aos mal intencionados, assim. Acho que também tem quem pense que a arte é uma forma muito poderosa de fazer as pessoas tomarem consciência e senso crítico a respeito do que é o mundo e dos problemas que ele tem. E isso é um risco, né? Porque quando as pessoas acabam se conscientizando, elas promovem mudanças e nem todo mundo está interessado em mudanças. Então, acho que existem diversos focos, diversas questões. E com certeza muitas outras questões que eu não tenho conhecimento. Essas são as que o meu limite alcança, né? Mas com certeza existem burocracias e questões por detrás disso que a gente não conhece, não entende, não tem alcance para saber. Uhum. Acho interessante, né? Ressaltar e pautar, né, a importância da arte, principalmente dentro do ensino, né? Sim. Então, nós encerramos esse primeiro bloco e no próximo bloco iremos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada, mas agora iremos para o comercial. Já já voltamos. Agora, de volta ao segundo bloco, eu e a nossa convidada iremos mostrar as nossas habilidades artísticas fazendo um desenho enquanto fazemos um bate-bola. Vamos começar o Fofoca no Convidado. Cláudia, você terá 3 minutos para responder 27 perguntas. Se você conseguir cumprir esse desafio, você vai levar um prêmio para casa. Legal. Preparada, Cláudia? Preparada. Então vamos começar em 3, 2, 1, valendo. Gente, eu vou roubar. Tá. A sua idade. 31 anos. Uma data. 3 de março de 2023. Por quê? Porque promoveu uma transformação significativa na minha vida. Uma obra. Viva Vaia. Um poema. Um artista. Chico Buarque. Uma banda. Os Mutantes. Uma música. A Menina Dança, dos Novos Baianos. Uma cor. Vermelho. Um lugar. Dentro de mim. Uma exposição. A artista está presente da Marina Abramovic no MoMA. Um filme. Hoje, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Uma série. Fleabag. Um sonho. Conseguir colocar a minha verdade sem ferir ninguém e encontrar a minha turma. Um autor. Não. Um autor. E o Dayuste. Tá. Uma pessoa. Meu pai. Uma comida. Morango com tâmara. Uma memória. O dia em que eu dirigi 10 quilômetros chorando para tomar a decisão mais importante da minha vida. Um superpoder. Cura. Voltaria no tempo. Votaria. Um desejo reprimido. Esse ano eu acho que eu não reprimi nenhum, não. O que queria ser quando criança? Artista. Um movimento artístico. Expressionismo. Tu traiu ou não menti? Se não traiu, eu deveria ter traído. Uma palavra que eu definiria. Coração. Uma inspiração. Minha mãe. Um ditado popular. Nossa, um ditado popular. A vida é uma só. E, pra finalizar, uma poesia.
Uma poesia que, inclusive, tem tudo a ver, que foi a inspiração dessa obra que eu tô fazendo. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. É isso aí. Acabou o tempo, Cláudia. E agora, antes, a gente vai mostrar o resultado das nossas habilidades artísticas. Eu fiz o meu, inspirado em filtro do olhar, como a Claudinha sempre usa. Que complementou, viu? E o seu, Cláudia, tem algum significado? Eu ia falar desse poema, que não posso adiar o coração. É o meu lema do ano, fiz uma tatuagem, inclusive, de coração esse ano, e eu estou deixando o meu coração sangrar e pulsar e viver e vibrar. Cláudia, eu vou pedir para a produção entregar o seu prêmio aqui como forma de agradecimento também. Que lindo, obrigada. Muito linda. E, Cláudia, né, por fim, né, eu gostaria de saber um pouquinho mais, né, da sua trajetória, né, até você escolher virar professora mesmo. Tá. Quando eu fui alfabetizada num livro de poesias. A minha mãe me deu um livro de poesias, eu tava aprendendo a ler na escola, e eu lembro que eu lia aqueles poemas e eu achava lindo, mas eu não entendia nada. E aí, eu participei de um concurso Não era um concurso, era um recital de declamações da escola que eu estudava. E eu declamei um poema do Jaime Vieira, inclusive um poeta maringaense. Nossa. E agora, lembrando desse poema que eu declamei, ele faz tanto sentido com tanta coisa na minha vida, mas enfim. E aí eu lembro que uma outra menina que participou do concurso, que também tinha uns 8 anos de idade, ela escreveu um poema. E eu, num primeiro momento, fiquei indignada. Achei um absurdo. Quem ela pensa que ela é pra escrever um poema? Como assim? Quem escreve foi uma poeta? Essa menina é o quê? Né? E aí, quando a gente fica com muita raiva de uma coisa, a gente precisa entender até que ponto aquilo é uma indignação genuína ou até que ponto aquilo não é inveja, né? E eu entendi que a minha era pura inveja, eu tive inveja da coragem dela. Só que aí, quando você entende que é inveja, você pode transformar aquela inveja em ação. E eu falei, se ela escreveu, eu também vou escrever. E eu comecei a escrever poemas. Então eu tenho até hoje um caderninho da Barbie com os meus poemas de quando eu tinha 8 anos. E essa foi a minha jornada inicial com a literatura. Foi aí que a literatura se tornou minha amiga. Eu era uma criança bem excluída, não tinha amigos, não tinha irmãos, era filha única, eu era muito sozinha. E a literatura, a arte, na verdade, eram as minhas formas de me sentir menos sozinha. Então, comecei a escrever, fui escrevendo textos, depois na adolescência eu fiz um blog, onde eu compartilhava os meus desencontros existenciais, amorosos, filosóficos, reflexivos. E fui cada vez mais estreitando esse laço com a literatura, até que decidi fazer a faculdade de letras. Comi o pão que o diabo amassou, porque quando eu falei pra minha família que eu ia fazer letras, eles praticamente me jogaram pela janela. Hoje em dia eles me apoiam. Mas, hoje em dia eles me apoiam, tá tudo bem, ninguém morreu. Mas na época eles ficaram bem preocupados. E, enfim, decidi fazer letras. E aí a minha jornada com a literatura deixou de ser só uma amizade e passou a ser também, ela se tornou minha colega de trabalho, eu diria. Que legal, Cláudia. Eu acho que a arte sempre esteve em você, né? E acho que foi você permitir, né, que ela habitasse ali no seu meio, que ela fluiu, né, de diversas formas. Sim. E então, né, eu gostaria de agradecer, né, a Cláudia, né, nosso programa está se encaminhando ao fim. Mas, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de pedir para a Cláudia deixar uma mensagem relacionada ao assunto que a gente abordou, né, sobre arte e educação, para as pessoas que estão assistindo, né, ao nosso programa. Bem, hoje, com tanto conteúdo disponível na internet, é muito possível você conhecer mais sobre arte a partir de diversos olhares. Tem gente partilhando conteúdo sobre arte de maneira mais acadêmica, tem gente partilhando conteúdo sobre arte de maneira mais humorística, tem gente partilhando de maneira mais artística. Então você pode escolher o formato que você quer para poder acessar esse conhecimento. E eu acho que é uma grande oportunidade. Então, se você já tem um contato com a arte, já gosta, procure pessoas que desenvolvam esse trabalho de uma maneira que, de alguma forma, dialoga com o seu universo.
E se você não tem, fica o convite para que você possa conhecer. Eu sempre acho que a arte é uma forma não só de a gente mudar o nosso filtro do olhar, entender quem a gente é, o mundo, o outro, a nossa relação com o mundo e com o outro, mas também é uma forma da gente se expressar. Então fica de repente o convite para você expressar, né, como nós fizemos aqui, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus protestos por meio da arte. Gostaria de agradecer novamente, Cláudia, pela participação. Nós adoramos que você esteve presente aqui no nosso programa. Eu que agradeço, adorei participar, tô empolgada aqui com a minha obra de arte. Porque ela é minha, não porque ela é bonita, mas só porque ela diz de mim, né? E é isso. As coisas que a gente gosta sempre são aquelas que dizem da gente, né? Não é a arte mais bonita, é aquela que dialoga. Tem um narcisismo ali no ser humano que é, enfim. Obrigada. Imagina. E o tema do nosso próximo encontro será sobre arte e processo criativo. Se você quer deixar alguma pergunta ou enviar alguma coisa pra gente, deixe no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na nossa tela. E é isso, até o próximo programa. Tchau.